Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia e hoje nós estaremos encerrando as leituras no livro do profeta Ezequiel. Hoje nós estaremos lendo os capítulos 47 e 48. Amém? Vamos lá então? Lembrando que a versão é Almeida, revista e atualizada. Capítulo 48. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam as águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam até os tornozelos. Mediu mais 1000 côvados e me fez passar as águas e me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, e as águas me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e já era o rio e eu já não podia atravessar, porque as águas tinham crescido e as águas se deviam passar a nado. Rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um lado e de outro. Então me disse: essas águas saem da região oriental e descem a campina, e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio, e haverá muitíssimo peixe, e onde chegarem as águas tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde En-Ged até En-Eglaim. Haverá lugar para que se estenderem as redes, e o seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, o mar Mediterrâneo, né? Em multidão excessiva, mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, às ribanceiras, de um lado ao outro, nascerá toda sorte de árvores que dá fruto para comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto, e os seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Isso aqui, meus irmãos, é uma profecia que vai se cumprir no milênio, mas é muito profundo, né? Ezequiel vê um rio que emerge do trono de Deus, e esse rio, ele entra no Mar Morto. O Mar Morto, irmãos, ele tem esse nome de Mar Morto, não é porque é uma coisa feia, águas pegajosas, não é por isso. É porque no Mar Morto, a salinidade dele é muito alta, é muito mais alta do que qualquer outro mar e oceano. Então, a oxigenação praticamente não existe. Então, não existe vida no Mar Morto. Por isso que ele é chamado de Mar Morto, porque não existe nenhum tipo de vida, nem peixes, nem plantas no Mar Morto. Mas tem essa profecia aqui que quando o rio, aleluia, ele entra, ele traz vida, e vida com abundância. Ele traz vida onde estava morto. Esse rio, ele representa também a pessoa bendita do Espírito Santo de Deus, que onde o Espírito Santo entra, aleluia, pode estar morto, que ele está vida, pode estar salgado, que o mar morto também é chamado de mar salgado, pode estar salgado, que ele faz se tornar doce. Louvado seja o nome do Senhor. Ele traz saúde, cura, aleluia. Esse é o Espírito Santo de Deus. Que lindo, irmãos. Prosseguindo aqui, assim diz o Senhor Deus: este será o limite pelo qual repartireis a terra em herança, segundo as 12 tribos de Israel. José terá 2 partes, vós a repartireis em heranças iguais, tanto para um como para o outro, pois jurei, levantando a mão, dá-la a vossos pais. Assim que esta mesma terra vos cairá a vossos outros em herança. Este será o limite da terra do lado norte, desde o Mar Grande ao caminho de Etlon, até a entrada de Zedad, Ramate, Berota, Zibraim, que estão entre os limites de Damasco e Ramate, cidade de Hazer Haticon, que está junto ao limite de Hauran. Assim, o limite será desde o mar até Hazar Enon, o limite de Damasco, na direção norte. Este é o limite de Ramate, que será ao lado norte. O lado do oriente, entre Hauran e Damasco e Gileade e a terra de Israel, será o Jordão, desde o limite do norte ao mar do oriente, assim medireis.
O lado do sul será desde Tamar até as águas de Meribá-Cádiz, junto ao ribeiro do Egito até o Mar Grande. O Mar Grande é o Mar Mediterrâneo. Tá? Desde o limite do sul até a entrada de Ramate, esse será o lado do ocidente. Repartireis, pois, esta terra entre vós, segundo as tribos de Israel. Será, porém, que sorteareis para a vossa herança e para a dos estrangeiros que morarem no meio de vós, que gerarem filhos no meio de vós, e vos serão como naturais entre os filhos de Israel. Convosco entrarão em herança no meio das tribos de Israel. E será que na tribo em que morar o estrangeiro, ali lhe dareis a sua herança, diz o Senhor Deus. Agora, o capítulo 48. São estes os nomes das tribos, desde a parte externa do norte, via Etlon, até a entrada de Ramate, até Azar-Enon, limite norte de Damasco, até junto de Ramate, desde o lado oriental até o ocidente. Dan terá uma porção, limitando-se com Dan, desde o lado oriental até o ocidental. Aser é sua porção. Limitando-se com Aser, desde o lado oriental até ao lado ocidental, Naftali, uma porção. Limitando-se a Naftali, desde o lado oriental até o ocidental, estará Manassés, dando uma porção. Limitando-se com Manassés, desde o lado oriental até o ocidental, Efraim, uma porção. Limitando-se com Efraim, desde o lado oriental até o ocidental, Ruben, com uma porção. Limitando-se com Ruben, desde o lado oriental até o ocidental, será Judá, tendo uma porção. Limitando-se com Judá, desde o lado oriental até o ocidental, será a região sagrada que haverei de separar. De 25.000 côvados de largura e de comprimento, o mesmo que os das porções, desde o lado oriental até o ocidental, o santuário estará no meio dela. A região que haveis de separar para o Senhor será de comprimento de 25.000 côvados, de largura e de 10.000. Esta região santa dos sacerdotes terá norte, 25.000 côvados ao ocidente, 10.000 de largura ao oriente e 10.000 de largura ao sul. 25.000 de comprimento no santuário do Senhor estará no meio dela. Será para os sacerdotes santificados, para os filhos de Zadok, para cumprir o seu dever e não andarem errados quando os filhos de Israel se extraviaram, como filhos dos levitas. Será região especial dentro da região sagrada, lugar santíssimo, fazendo limites com as porções dos levitas. Os levitas, segundo o limite dos sacerdotes, terão 25.000 côvados de comprimento e 10.000 de largura. Todo o comprimento será de 25.000 e a largura de 10.000. Não venderão nada disto, nem trocarão, nem transferirão a outro o melhor da terra, porque é santo ao Senhor. Mas os 5.000 côvados que ficarem de largura e 20.000 e 25.000 serão para uso civil da cidade, para habitação, para os arredores da cidade que está no meio. Serão estas as medidas: do lado norte, 4.500 côvados, do lado sul, 4.500, do lado oriental, 4.500, do lado ocidental, 4.500. Os arredores da cidade serão: ao norte, de 250 côvados, ao sul, de 250 côvados, ao oriente, 250 e ao ocidente, 250. Quanto ao que ficou do resto do comprimento, paralelo à região sagrada, será de 10.000 para o oriente e 10.000 para o ocidente, e corresponderá à região sagrada. Ao seu produto será o sustento daqueles que trabalharem na cidade. Lavrá-lo-ão os trabalhadores da cidade, provindos de todas as tribos de Israel. A região toda será de 25.000 côvados enquadrado, isto é, a região sagrada juntamente com a possessão da cidade. E o que restar será para o príncipe, desde o outro lado da região sagrada e da possessão da cidade. Por isso, aquele que se estende de 25.000 côvados em direção ao oriente, também de 25.000 côvados em direção ao ocidente. Paralelamente com as porções, será o príncipe, a região sagrada, ao santuário do templo, estarão no meio. Executando o que pertence aos levitas, a cidade que está no meio daquilo que pertence ao príncipe, entre o território de Judá e de Benjamim. Será isso para o príncipe. Quanto ao resto das tribos, desde o oriente até o ocidental, Benjamim terá uma porção, limitando-se com Benjamim, do lado oriental até o ocidental, Simeão, uma porção. Limitando-se com Simeão, desde o lado oriental até o ocidental, Issacar, uma porção. Limitando-se com Issacar, desde o lado oriental até o ocidental, Zebulon, uma porção. Limitando-se com Zebulon, desde o lado oriental até o ocidental, Gade, uma porção.
Limitando-se com o território de Gade, ao sul, limite será desde Tamar até as águas de Meribá-Cádiz, ao longo do ribeiro do Egito até o Mar Grande. Esta é a terra que sorteareis em herança as tribos de Israel, e essas as suas porções, diz o Senhor Deus. São essas as saídas da cidade do lado norte, que mede 4.500 côvados, 3 portas, a porta de Ruben, a porta de Levi, tomando as portas da cidade os nomes das tribos de Israel. Do lado oriental, 4.500 côvados e 3 portas, a saber, a porta de José, a porta de Benjamim e a de Dan. Do lado sul, 4.500 côvados e 3 portas, a porta de Simeão, de Sacar e a de Zebulon. Do lado ocidental, 4.500 côvados e as suas 3 portas da porta de Gade e de Aser e de Naphtali, 18.000 côvados ao redor. E o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. Então, meus irmãos, aqui mostra o capítulo 48 que a terra de Israel será restituída. Será como no princípio, né? Semelhante ao que falou lá para o profeta Jeremias. Eu vou ver se eu consigo uma animação geográfica para que os irmãos possam, se eu conseguir, presta atenção, se eu conseguir, os irmãos verifiquem na descrição desse vídeo, que eu vou estar lá e vai estar lá, os irmãos clicam para poder ter uma animação geográfica para os irmãos entenderem melhor. Amém? Obrigado, irmãos, por assistir mais esse vídeo. Pedimos aos irmãos que deixem o seu joinha, o seu like, para que o YouTube considere o conteúdo como relevante, que os irmãos possam se inscrever no canal, possam também compartilhar esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus e, claro, em primeiro lugar, leiam a palavra de Deus.